E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao curso de cálculo de multivariável. Antes eu quero deixar um aviso que ao longo desse curso vai ser pressuposto que o aluno que esteja acompanhando ele tem domínio sobre o conteúdo de cálculo de uma única variável. Portanto, ora tanto tenha feito comigo aqui no YouTube, ou tenha feito na sua universidade ou faculdade, esperado que o aluno já tenha concluído esse curso, ok? Então, muitos conceitos que são tratados no cálculo de uma variável vai ser tratado aqui como já conhecido e já de domínio do aluno. Quem não fez, eu recomendo fortemente que faça. Eu tenho uma playlist completa já para o cálculo de uma única variável. Então, eu vou tentar deixar linkado aqui. Né? Provavelmente vou esquecer, mas eu vou tentar deixar linkado aqui. E então a gente vai começar. Ok? A gente vai começar a tratar o cálculo de múltipla variável falando de vetores, né? Então, nosso primeiro tópico não é muito usual, tá? E que a gente vai começar com uma breve apresentação, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Nesse momento, eu tenho uma sequência de aulas sobre vetores na playlist de mecânica clássica. Também vou tentar deixar linkado. Lá, como não é pressuposto, né, conhecimento nenhum, eu trato mais lentamente, né, com mais cuidado, tal. Aqui vai ser um pouquinho mais rápido. Então, talvez se haja dificuldade aqui, né, talvez se houver dificuldade aqui no cálculo de multivariável, eu recomendo que também dê uma olhada nessas aulas de vetores na playlist de mecânica clássica. Também vou tentar lembrar de deixar linkado aqui. Ok? Então, como apontamos aqui, os vetores eles vão ser utilizados ao longo do curso inteiro. Os conceitos básicos são diretos, mas você vai ter que dominar algumas novas terminologias. Outro ponto importante que fizemos anteriormente é que podemos visualizar vetores de duas maneiras diferentes, geometricamente e algebricamente. A gente vai começar com uma visão geométrica e introduzir a terminologia ao longo do caminho, tá? Então, do ponto de vista geométrico, um vetor é definido como tendo uma magnitude e uma direção. A gente vai representar ele por uma seta, né, no plano ou no espaço. O comprimento da seta é a magnitude do vetor e a direção da seta é a direção do vetor. Tá? Dessa forma, duas setas com a mesma magnitude e mesma direção representam o mesmo vetor. Ou seja, se eu tenho para um dado vetor assim, tá? Para um dado vetor assim, se eu tiver um outro vetor em outra posição, mas eles têm mesma direção e mesmo sentido e mesma magnitude, eles são o mesmo vetor, ok? A gente vai se referir ao começo da seta como a cauda dela, tá? E a ponta da seta vai ser a cabeça, tá? Então, o vetor entre dois pontos P e Q, aqui pra gente, ele vai ser denotado da seguinte maneira. Temos um vetor. E o vetor ele começa no ponto P e
termina no ponto Q. Então esse vetor ele vai ser denotado como PQ seta, tá? A gente vai chamar P de ponto inicial e Q o ponto terminal do vetor PQ. A magnitude do vetor A vai ser denotada por módulo de A, tá? Onde aqui a gente vai tratar magnitude de A, ok? A magnitude vai ser chamado de comprimento, módulo ou norma, tá? Então a gente pode mudar a escala do vetor, tá? Uma outra propriedade. Se a gente mudar a escala do vetor, significa que a gente está mexendo no comprimento e alterando ele para um fator de escala. Por exemplo, se eu tenho um vetor A, tá? Se eu quiser, eu posso pegar ele. Não quero inserir camada. Se eu quiser, eu posso pegar ele e aqui foi só uma gambiarra que eu fiz para poder ficar bonitinho, tá? Se eu quiser, eu posso pegar ele e posso dobrar. Posso dobrar o tamanho dele. Então esse é o vetor 2A. Tá? Ao mesmo tempo, eu também posso pegar ele e diminuir o tamanho dele. Então, diminuir pela metade mais ou menos, tá? E aí eu tenho o meio A, tá? E eu também posso inverter o sentido dele, e aí eu tenho o vetor menos A, tá? Assim a gente mexe na escala do vetor, porque a gente usa os números para escalar um vetor. A gente vai se referir a esse número real como um escalar. Você vai poder adicionar vetores, né, colocando a cabeça de cada um na cauda do próximo, tá? Então, a gente pode fazer a seguinte situação, tá? A gente tem lá o vetor A, tá? E a gente tem um outro vetor. Vou pegar o A de novo. E a gente tem um vetor B. Tá? Esse daqui é o vetor B. Ok? Se esse aqui é o vetor B, esse aqui embaixo também é o vetor B. Logo, esse vetor aqui do meio, que vai ser o vetor resultante do alinhamento, né,
desse alinhamento de tá? A gente pegou o A, colocou a cauda do B na cabeça do A. E aí a gente mediu cauda do A até a cabeça do B. Ok? Então esse daqui é o vetor A mais B. Tá? E aqui é a mesma coisa. A gente pegou o B, pegou a cabeça do B, colocou a cauda do A e também seguiu a mesma coisa. Tá? Aqui a gente vai ser útil pensar nos vetores como um deslocamento, tá? Dessa forma, A mais B ele vai ser o deslocamento resultante de alguém que saiu do ponto A e foi até o ponto B, tá? Saiu do começo do ponto A, né, até o fim do ponto B, no final do deslocamento do ponto B. A gente pode subter aí vetores, tá? Então a gente vai colocar, para subter aí vetores, a gente vai colocar cauda com cauda, tá? Ou, né, a gente pode adicionar o vetor oposto. Então, por exemplo, para um dado A, vou pegar aqui o A clássico. Então, para um dado A, aqui no meio, eu posso, se eu tiver um B, eu posso colocar esse B aqui e não vai caber, né? Se eu colocar o B aqui, tá, vai embaixo, vai. Não queria, mas tá bom. Eu posso colocar o B aqui, né? E que aí eu tô tendo cauda com cauda, tá? E aí o vetor A menos B, né? A menos B vai ser o vetor que sai de B e vai para A. Sai de B e vai para A. Então, esse aqui é o vetor B e esse é o vetor A menos B, tá? Próxima coisa, né? Eu também posso fazer o seguinte: ao invés de fazer isso, eu posso pegar o B aqui, né? E orientar ele para o sentido contrário. Então aqui é menos B, tá? E aí a gente vai ter, se a gente orienta esse B para o sentido contrário, a gente vai ter esse vetor aqui de novo, né? Ó, que legal, apontando junto certinho. Aqui também tem o vetor A menos B. Ok? Então, aqui eu estou tratando também com deslocamento, tá? Esse é o deslocamento do fim do B até o fim do A, tá? Então, eu vou fazer agora uma visualização algébrica, tá? É convencional a gente chamar a origem de O. Num plano, né? No plano, a origem, no plano, queria abaixar só um pouco, aí. No plano, a origem vai ser 0, 0, tá? E no espaço, a origem vai ser 0, 0, 0. Ok? No plano XY, se a gente pegar a cauda do A e colocar na origem, a cabeça dele vai dar o ponto com coordenada, vamos dizer, A1, A2. Tá? Dessa forma, a coordenada
da cabeça determina o vetor A. Quando a gente desenha o A da origem, a gente está se referindo a um vetor de origem, tá? Então, usando as coordenadas, a gente pode escrever um vetor A como sendo A1, A2. E adicionar e subtrair I, mexer na escala dele, a gente pode usar as coordenadas, tá? Graficamente, o que eu estou fazendo a gente está num plano, né? Só tem duas coordenadas. Então, a gente está num plano. Então, tá aqui, coordenada Y, coordenada X, tá? Coordenada Y, coordenada X, tá? E aqui a gente tem uma origem, né? Onde da origem a gente vai ter o vetor A, e o vetor A tem coordenadas A1, A2, tá? Onde ele tem uma representação, uma componente horizontal aí, e uma componente vertical A1, né? E uma componente horizontal A1, né? E vertical A2, tá? Os vetores IJ, aqui a gente está tratando, a gente usado na figura, né? A gente tem, eles têm as seguintes coordenadas. O vetor I, ele tem as coordenadas 1, 0, e o vetor J tem coordenadas 0, 1, tá? A gente vai usar eles para daqui em diante, né? Usando esses símbolos IJ. Então eles são vetores de comprimento 1 e eles são descritos, né, de acordo com a orientação do eixo, né, I, J, ok? Então aqui eu quero passar um pouco de notação e terminologia. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos lá. O ponto A1, A2, ele é um ponto no plano. Então, ponto no plano. Ok? A segunda representação, que é assim entre brackets, né? A1, A2, vai ser igual a A1 I, né? Mais A2 J, tá? Igual a desenhar o vetor da origem até o ponto A1, A2, ok? Então aqui é o vetor, tá? Essa segunda notação é o vetor. Terceiro, para A igual ao vetor A1i mais A2j, tá? A1 e A2 são componentes de A. São as componentes I e J de A, tá? Respectivamente, tá? Então, próximo, P vai ser um vetor que sai da origem e vai para P e chega em P, tá?
no quadro de vetores, a gente vai usualmente escrever uma seta em cima da letra. Então, vetor é escrito com seta em cima da letra. Mas, em alguns momentos eu posso esquecer de colocar essa seta, mas mesmo que eu esqueça, eu sempre vou me referir a vetor como o vetor P. Então, se eu escrever isso aqui, ao invés de escrever isso aqui, tá? Eu vou chamar isso aqui de vetor P do mesmo jeito. Então, se eu falar vetor, é vetor, tá? Mas eu vou tentar lembrar de sempre colocar a seta. E o último é um número real. É um escalar. Por que ele é um escalar, né? Porque ele mexe com a escala do vetor, tá? Então, aí vem, a gente pode deduzir alguma álgebra vetorial usando coordenadas, né? Para o vetor AI, A1 I mais A2J, tá? E B igual a B1 I e B2J, a gente vai ter as seguintes regras algébricas. Então eu vou escrever as regras e depois eu vou conectar elas do ponto de vista geométrico. Então, magnitude. A magnitude vai ser a raiz de A1 ao quadrado mais A2 ao quadrado. Isso sai do Teorema de Pitágoras. A adição. A adição de vetores vai ser... A gente vai pegar as componentes, o que tiver mesma componente, né? E juntar, tá? Isso, em outras palavras, né? Se a gente usar a notação de brackets, A1, B1, não, A1, A2, né? Mais A mais B1, B2, isso vai resultar em A1 mais B1, A2 mais B2. E aí fecha o bracket, tá? A subtração então, se eu tenho, vai ser peraí, falta uma coisa, né? A adição, para não precisar escrever tudo isso, eu vou ter que puxar isso aqui para cá. Eu sei que é errado, mas eu vou ter que fazer. Então, a adição pode ser denotada assim, tá? Subtração denotada assim, tá? E aí a gente vai ter A1 mais B1, opa, 1 não, mais não, menos, né? A1 menos B1 e mais A2 menos B2J, tá? Ou na notação de brackets, né? A1 A2 menos B1 B2 é igual aí A1 menos B1 A2 menos B2, ok? Então, do ponto de vista geométrico, né, se a gente tem um vetor A
do ponto de vista geométrico, se a gente tem um vetor A e um vetor B, tá? Esse aqui é o vetor A, esse aqui é o vetor B, ok? A gente viu que do ponto de vista geométrico esse aqui é o vetor A mais B, né? Então esse aqui é o A mais B. Ok? Esse aqui tem uma coordenada, isso aqui é o A2, né? Isso aqui é o A2. Isso aqui é o... Isso aqui é o A1. Isso aqui é o B2. E isso aqui é o B1. Portanto, essa coordenada aqui, né, vai ser justamente A1 mais B1, e essa aqui vai ser justamente A2 mais B2. Ok? Se a gente for somar da outra maneira, né, a gente viu que tem que dar a mesma coisa, então vou pegar aqui, o A tá aqui, o B eu vou pôr embaixo agora, então esse aqui para o caso da subtração. Ah não, tá errado, peraí, esquece. Se eu vou fazer um outro desenho, vai. Para o caso da subtração, se eu tenho um A muito grande, porque aquele A estava muito pequeno, né? Se eu tenho um A muito grande e eu tenho um B aqui pequeno, o B está muito grande, um A muito grande, um B pequeno, então esse cara aqui é o A, tá? Esse cara aqui é o B, então esse cara aqui é o A menos B, e de novo, né, o A tem toda essa coordenada aqui, né, toda essa coordenada aqui, isso aqui é A2, o B tem tudo isso aqui, opa, também tem essa coordenada aqui, o A, então é A1, o B tem essa coordenada aqui, que é o B2, e essa coordenada aqui, que é o B1. Então, né, nos sobra aqui essa coordenada aqui do vetor subtração, essa coordenada do vetor subtração é exatamente A2 menos A1, A1 menos B1, e toda essa coordenada aqui vai ser A2 menos B2. Ok? Essa é a ideia, tá? Então, do ponto de vista dos dois pontos P e Q, né, se a gente tem um vetor PQ, esse vetor PQ vai ser o vetor Q menos o vetor P, tá?
Isso é, o PQ é o deslocamento de P para Q. Tá? Em outras palavras, se eu tenho lá o meu plano de coordenadas, então aqui aqui é Y e aqui é X, se eu tenho um ponto P, um vetor P, e eu tenho um vetor Q, tá? Então, esse aqui é o vetor P, esse aqui é o vetor Q. O PQ, portanto, vai ser, começa em P e termina em Q. Esse aqui vai ser o PQ. Tá? Onde P tem uma coordenada P1, P2. E o Q tem coordenadas Q1, Q2. Tá? Aqui, obviamente, aqui é a origem, tá? Então, aí a gente pode extrapolar para vetores em 3 dimensões. A representação em 3 dimensões de vetores é como setas no espaço. Então, usando as coordenadas, a gente precisa de 3 números para representar um vetor. Então, em 3 dimensões, a gente tem, para um vetor A, a gente vai precisar de um A1, né? A1, A2, A3, tá? Para esse vetor, a gente vai precisar dessas 3 coordenadas, e a representação dele vai ser, no plano tridimensional, vai ser, aqui é X, aqui é Y e aqui é Z, tá? Eu tenho lá um vetor, tá? Tenho lá um vetor A. O vetor A, ele tem as coordenadas A1, A2, A3, ok? E, né, ele tem ele bate no ponto A2 no Y, no ponto A3 no X, né? Ponto A3 no X, e ele tem no ponto A1, não, no A1 no X e o A3 no Z. Então, geometricamente, nada muda, né, para vetores de 3 dimensões. Eles também podem ser escalados, também podem ser adicionados, exatamente da mesma forma. Algebricamente, a origem, o vetor origem, né, então, que é esse A1, A2, A3, ele começa na origem e estende até o ponto A1, A2, A3, né, que é bem parecido com o que a gente vem tratando. Então, a gente vai ter aqui alguns vetores especiais, que vai ser o versor I, né? Aqui o versor I, ele vai ser dado por 1, 0, 0, né? O versor J vai ser dado por 0, 1, 0, e o versor K vai ser dado por 0, 0, 1. Ok? Assim, então, usando essa notação, o versor A, o vetor A, ele pode ser reescrito, tá? O vetor A pode ser reescrito, A1, A2, A3, ele pode ser reescrito como A1I, A2J, A3K. Ok? Então, para um vetor A dado por isso, e um vetor B
dado por B1, B2, B3, a gente pode somá-los, né? A1, A2, A3, mais B1, B2, B3, tá? A soma é igual em duas dimensões, né? Ok? E exatamente do mesmo jeito que em duas dimensões. E a magnitude do vetor em três dimensões, ele também segue o teorema de Pitágoras. Então, a magnitude de A1i mais A2j mais A3k, ele também vai seguir o teorema de Pitágoras, que vai ser a magnitude desse vetor, né? Que vai ser justamente a raiz dos quadrados de cada um, né? De cada componente. Então, ok, sem mistério. A gente pode ver que se a gente tiver essa é uma figura nas três dimensões, né? Vou pegar aqui, né? Se essa componente aqui vai ser A3, né? Essa componente aqui vai ser A1 e essa componente aqui vai ser A2, né? Então, sem nenhum mistério, né? Se a gente tiver um vetor R que liga aqui com essa projeção, né? Que liga a projeção no plano XY, então esse aqui é um vetor R. Então, se a gente tiver esse R, o R vai ser justamente o módulo de R, né? O módulo de R vai ser justamente, não precisa disso aqui, vai ser justamente a raiz de A1 ao quadrado mais A2 ao quadrado, né? Olhando lá, ó, A1 ao quadrado mais A2 ao quadrado é a hipotenusa ao quadrado disso aí, né? Então, né? A norma de A, ele vai ser R quadrado, né? Mais A3 ao quadrado. Tá? Ó. Isso aqui é o quadrado, mais isso aqui é o quadrado. Então, daí a gente tira que ele dá A1 mais A2 mais A3. Tá? É para o Pitágoras. E também a gente pode tratar de vetores unitários, né? Que é um tópico importante. Um vetor unitário é qualquer vetor com comprimento 1. Tá? Quando a gente quer indicar que um vetor é unitário, a gente coloca um chapéu em cima dele, igual a gente vem tratando até agora, né? J chapéu, I chapéu. Os vetores especiais são o IJK, né? Eles são vetores unitários, e os vetores podem ser, e também, assim como os vetores podem ser escalados, qualquer vetor pode ser reescalado para um vetor unitário. Qualquer vetor pode virar um vetor unitário. Então eu quero fazer alguns exemplos, fazer uma bateria de exemplos. Primeiro, eu quero encontrar um vetor unitário que é paralelo ao vetor 3, 4. Então, primeiro exemplo. Exemplo 1. Encontrar um vetor unitário que é paralelo a esse vetor. Tá? Como é que a gente pode começar? Primeiro, o módulo desse vetor, tá? O módulo do vetor 3, 4 é 5, né? Esse é um triângulo famoso, 3, 4, 5. E o vetor, então o vetor 1/5 1/5 vezes esse vetor 3 quartos, 3, 4, ele que é justamente o vetor 3/5, 4/5, ele é um vetor com comprimento unitário e é paralelo ao vetor 3, 4. Extremamente simples. Então eu vou fazer agora só uma bateria de exercícios do que a gente tratou. Tá? Primeira coisa, vamos falar de adição vetorial. Tá?
vamos falar de adição vetorial. Então, a gente vai fazer o exercício 2, tá? O exercício 2 é encontrar A mais B mais C. Tá? Não é nem fazer conta. A gente tem lá uma figura, tá? A gente tem um vetor A gente tem um vetor B e a gente tem um vetor C. O exercício é encontrar A mais B mais C. Tá? Ok? Então, se a gente pensar nos vetores como deslocamentos, né? A mais B mais C vai ser o deslocamento de quem encaminhou tudo isso, né? Do começo até o final dessa história. Então, a gente pode simplesmente pegar o A do jeito que ele é, pegar o B, colocar aqui em cima, pegar o C, colocar aqui, tá? E aí a gente tem aqui A, B, C, ok? Portanto, o vetor resultante, né, que é o vetor de soma, vai ser esse A mais B mais C. Ok? Bem simples. Primeiro, agora a gente vai colocar número, tá? Tentando do ponto de vista algébrico. Então, exemplo 3. Encontrar o A mais B mais C também, né? Onde A é o 1 e 2, B é 1 e 0, e C é 2 e menos 1. Tá? 2 e menos 1. Essa é a letra A. E depois a gente vai, a letra B é encontrar a soma de dois vetores tridimensionais, tá? Também super simples. Então vamos lá. Resposta. Vamos lá, resposta na letra A. Algebricamente os vetores eles têm componentes, né? A gente pode reescrevê-la como somas das componentes. Então, a gente vai ter que o A mais B mais C é a soma dessas componentes. Então, vai ser 1 mais 1 mais 2 e 2 mais 0 mais menos 1. Portanto, esse vetor ele vai ser 4, 1. Ok? Lembrando que essa notação, né? Essa notação 1, 2 significa I mais 2J, tá? Então, outra forma de resolver esse exercício, né? Era fazer I mais 2J, tá? I mais 2J vezes ou mais I mais 2J, 2I menos 2J, tá? Que vai dar 4I mais J. Ok? E a letra B, né? A letra B é somar esses dois vetores tridimensionais, que a gente pode encontrar esse exemplo, pode achar esse exemplo muito simples. A gente pode conseguir encontrar exemplos mais complicados, né? Então, vamos começar a soma dessa letra B, que é 1, 2, 5, esse daqui,
se a gente falar para um aluno de primeira série como que é a notação, né, ele sabe fazer. Então, menos 1, 3, 10. Ok? E aí a gente vai complicando ao longo do tempo. Então, agora a gente só precisa ter certeza de que todo mundo está muito confortável com as somas, com cálculos com vetores, tá? Feitos tanto geometricamente quanto algebricamente. O próximo tipo de exercício que eu quero fazer são exercícios sobre comprimentos de vetores. Seria então exercício 4, né? Exercício 4. Se eu tenho um vetor A, eu vou pegar os mesmos, tá? Vamos fazer diferente. Se eu tenho um vetor A, que é 1 e 2, B, que é 1 menos 1, C, que é I mais 2J, vou misturar as notações, mais 3K. Tá? Então a questão vamos encontrar o comprimento de A mais B e de C. Tá? É isso. Então vamos lá. Primeira coisa, comprimento de exatamente, só aplicação de teorema de Pitágoras. Então, para o caso de A, a gente vai pegar raiz 1 quadrado mais 2 quadrado. Então, esse comprimento é raiz de 5. Que nada mais do que, bom, a gente tem um vetor que ele tem base 1, tamanho 2. Esse aqui é o vetor. Ok? O vetor A é esse. Isso aqui é 1, isso aqui é 2. Ok? Sem mistério. Assim, né? Se a gente fizer o A mais B, quanto que dá o A mais B? O A mais B vai dar 2 e 1, né? Então, aqui também, né? Vai dar 2 e 1. Isso significa que o comprimento desse vetor soma também vai ser raiz de 5. Né? Também vai ser raiz de 5. O que é surpreendente, né? Que A e A mais B tenha o mesmo comprimento. Não é muito intuitivo, né? Mas é isso que a gente está tendo. A gente está tratando agora de um triângulo isósceles, né? Então, a gente está... Se esse aqui é A, e por definição isso aqui é B, isso aqui é B, né? Eles têm o mesmo tamanho. Então, se esse aqui é A, e esse aqui é B, esse aqui é o A mais B. Ok? E C é um vetor no espaço, mas o comprimento a gente vai calcular da mesma maneira que a gente calculou todos os outros, né? Só que agora a diferença é que ele tem 3 termos. Então, o comprimento do C, né? O comprimento do C, ele é menos 1, 3... Não. Cadê? 1, 2 e 3, né? Então, o comprimento do C vai ser raiz de 1 quadrado, 2 quadrado, 3 quadrado. Então, o comprimento do C vai ser raiz de 14. Sem mistério. Ok? Um novo exemplo, tá? Um exemplo físico, tá? Agora. Então, na verdade é um exemplo de física, né? Então, agora é o exemplo número 5, é isso? Não sei, acho que é o número 5. Exemplo número 5. Então,
Vamos lá. Eu tenho dois rebocamentos puxando uma barcaça. Tá bom? Essa é a ideia. Então, a gente tem uma barcaça aqui. Tá? E um rebocamento puxando aqui. E outro rebocamento puxando aqui. Certo? Então, se um puxa com 20 mil newtons de força, né? Então, esse equivale a 20 mil newtons. Com que força que o outro rebocador precisa puxar para manter a barcaça indo direto para a direita, tá? Se eu sei que com a horizontal esse cara aqui está fazendo um ângulo de 40 graus e esse aqui está fazendo um ângulo de 35 graus. Qual que é o valor de F? Então a gente precisa verificar as componentes das forças para cancelar, as componentes verticais. Então a componente vertical dessa força aqui de cima, né, é dada por F seno, né, e a de baixo também é F seno. Então a de cima, que é 20 mil seno de 40 graus, tem que ser igual a F seno de 35 graus. Ok? Portanto, aqui, se a gente jogar esses valores lá numa calculadora, a gente vai ter, ou quem quiser fazer isso por Taylor, não sei por que alguém iria querer fazer isso, mas tem louco para tudo. Então, vai dar 20 mil, né, vezes seno de 40 dividido por seno de 35, tá? Logo, isso vai dar aproximadamente 413,22 newtons. Não, vezes 30,32 newtons, tá? Então, um último exemplo pra gente, que é fazer uma prova usando vetores, tá? Então, eu quero exemplo 6. A mediana de um triângulo é um vetor que vai do vértice do ponto médio, tá? De um ponto até o ponto médio do ponto contrário, tá? Então ele sai de um vértice e vai até o ponto médio do lado oposto a esse vértice, tá? O exercício é mostrar que a soma das medianas de um triângulo é zero. Então é esse o exercício. Então vamos lá. Primeira coisa, a mediana, se a gente fizer um triângulo, vamos lá, eu preciso fazer um triângulo e eu vou fazer um triângulo temos aqui um triângulo, eu vou pegar ele e vou jogar aqui para baixo. Então esse triângulo ele tem pontos, os vértices dele são A, B e C, tá?
E aí eu tenho as medianas, né? Primeiro, eu tenho uma mediana aqui, que sai daqui desse vértice e vai parar aqui no ponto médio desse lado. Eu tenho uma mediana que sai desse vértice e vai parar no ponto médio desse. Se ela sair do vértice tá difícil. Vou ter que fazer assim. E vem parar aqui no ponto médio desse lado. E outra mediana que sai desse vértice e vem parar no ponto médio desse lado, tá? Eu vou nomear esses pontos, tá? Vou nomear esse de P, Q, R, tá? Então vamos lá. A mediana do lado AB é o vetor do vértice C até o ponto médio, é o vetor do vértice C até o ponto médio de AB, né? Então, que é esse vetor aqui, certo? Então, eu vou escrever aqui, ó. Esse vetor aqui, esse vetor aqui. As medianas eu vou escrever como vetores, tá? Então, esse é a mediana do vetor AB. Então, a gente vai chamar esse ponto de P, e usualmente eu vou escrever P da origem, tá? Um vetor saindo da origem. Eu vou falar que isso aqui é a origem, tá? Então, a gente vai ter P, OP, P é igual a OP, tá? Então, o ponto médio P, o que é o ponto médio P? O ponto médio, se a gente pegar as distâncias de cada lado do triângulo, a gente pode dizer que ele é metade da distância, vou colocar o ponto médio, P, ele é metade da distância da reta B, né? Então ele é metade de A mais B, do ponto A até o ponto B, ok? Portanto, o CP, né? O CP, ele vai ser quem? Vai ser esse ponto médio, né? O meio de A mais B, menos C, né? Um ponto que sai de C e vai até o ponto médio. Então é isso aqui é CP, tá? Bom, vamos lá. Então, assim, né, de forma semelhante, a gente vai ter que o BQ, ele vai ser metade do ponto médio. Cadê? BQ. Ó, metade do ponto médio, na metade da distância de C até A, né? Então, a gente vai ter aqui A mais C, menos o B, que é onde saiu. E também a gente vai ter que... Qual que é o outro? É o AR. O AR vai dividir B e C, né? Então vai ser metade de B e C, menos o A. Então é isso. Se a gente for somar todas as medianas, vai ser CP mais BQ mais AR. Então, se eu somar todas as medianas, CP mais BQ mais AR, o que a gente vai ter? CP é 1/2 de A mais B mais C, né? Então, menos C. BQ é
um meio de A mais C menos B. E AR vai ser um meio de BC, B mais C, menos A. Ok? Então, né, se a gente for somar isso, perceba que vai dar zero. Né? Aqui vai dar zero. Que a gente vai fazer metade de A mais metade de A menos A, zero. Metade de B mais metade de B menos B, zero. Metade de C mais metade de C menos C, zero. Então isso aqui é zero. E aí a gente prova. Tá? A gente prova o que queria. Então eu vou querer deixar um exercício. Esse exercício é para vocês resolverem. Tá? Na verdade são 4 exercícios. Tá? São 4 exercícios. Vou escrever ele em outra página. É o seguinte. Primeiro. Tá? Vamos ver. Bom, então, primeiro a gente tem um rio, tá? E esse rio, ele flui, tá? Esse rio flui, ele deixa eu letrar, né? Vamos lá. O rio flui a 5 km por hora. Ok? E um remador, ele rema 10. A 10 km por hora. Que rumo que o remador deve tomar para atravessar o rio? Ok? Essa é a pergunta. Que rumo o remador deve tomar para atravessar o rio? Ou seja, em outras palavras, qual que é o caminho que ele vai fazer, né? Qual que é o caminho que ele vai seguir? E agora, a letra B, ele é a mesma coisa, mesma pergunta, mas agora com o rio a 6 km por hora, quer dizer, a 10 km por hora, e o remador a 5. E segunda pergunta. Encontrar um vetor unitário na direção do vetor 2, 3. Ok? Terceira pergunta. Usar os vetores para provar
que as diagonais de um paralelograma eles elas como que dá para falar isso? Elas bissectam uma outra, elas bifurcam, né? Então elas bissectam uma a outra, tá? E por último, tá? Provar usando métodos vetoriais que o ponto médio não vai caber a palavra médio, que o ponto médio de um pedaço de um espaço quadrilateral, né? Forma um paralelogramo. Ok? Esses são os exercícios a serem resolvidos. Ok? Era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.